Marcos capítulo 4. E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar, e havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar, e assentou-se, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas, saindo o sol, foi queimada, e por não ter raiz, secou. E outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram-na, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e produziu fruto que cresceram e aumentaram, e produziu uns 30, e uns 60 e alguns 100. E ele disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, estando ele só, os que estavam junto dele com os 12 perguntavam-lhe acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora todas estas coisas são apresentadas por parábolas. Para que vendo, eles possam ver, e não percebam, e ouvindo, eles possam ouvir, e não entendam, para que a qualquer momento, eles não se convertam, e seus pecados sejam perdoados. E ele disse-lhes: Não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Estes são os que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada, mas ouvindo, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, e então duraram por algum tempo. Depois, sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. E os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra. E os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas, sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Mas os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e produzem fruto, alguns 30 vezes, alguns 60, e outros 100. E ele lhes disse: Vem uma candeia para ser colocada sob um alqueire ou debaixo da cama, e não para ser colocada sobre um castiçal. Porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo, que não se torne pública. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Fiquem atentos ao que ouvis. Com a medida com que medis isso vos será medido, e a vós que ouvis ainda mais será acrescentado. Porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, dele será tomado até aquilo que tem. E ele disse: Assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra. E vai dormir e se levanta à noite e de dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como. Porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. E ele disse: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que comparação o compararemos? É como um grão de mostarda, que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, e torna-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como estas, lhes falava a palavra, conforme podiam ouvi-la. Mas sem parábolas ele não lhes falava, e quando eles estavam a sós, explicava todas as coisas a seus discípulos. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E, despedindo a multidão, levarão-no consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito,
e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Continua durante a semana. Inscreva-se para que esse projeto da Bíblia King James 1611 continue. Leia pelo menos um capítulo por dia. Os capítulos saem durante a semana. Entre nesse propósito, e seja abençoado. Até mais!